capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A história de hoje, como não podia deixar de ser, vai ser contada. A história de hoje vai ser contada. Mas primeiro, vamos louvar a Deus. Vamos continuar em Salmos 147, porque ainda está lá mais alguns textos. Começámos ontem com Salmos 147 e agora estamos no versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios à terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Louvai-o. Cantai louvores ao nosso Deus sobre harpas. Vamos continuar. Vamos revelar agora o Apocalipse capítulo 1. Bem-vindos, estimados irmãos, queridos amigos, colegas de trabalho, irmãos, e este é um programa nacional para todo o mundo internacional adventista. O povo de Deus, escolhido de Deus, tem uma coisa em comum, é a Bíblia Sagrada. Vamos orar para que Deus nos possa abençoar. Desta vez vamos orar de joelhos. Não é vergonha orar de joelhos. Graças te damos, ó Pai, pela palavra revelada de Apocalipse. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração e que o nosso estudo em Apocalipse possa ser uma revelação de Jesus Cristo para nós pessoalmente. Obrigado por esse estudo, Senhor. Tudo peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Convosco está Fernando Ferreira. À vossa volta estou a apresentar ainda um vídeo que criei em 1997 e troco ao passo. Como veem, é uma longa data, uma longa experiência com Deus. E então chegamos a 2022 e estamos a fechar o jubileu, como eu costumo dizer, estamos a fechar este grande panorama da história do grande conflito. Estamos quase a chegar ao âmago, mas ainda não estudei tudo, ainda falta muito. E cada dia que passa, mais passagens bíblicas nós temos que estudar, mais abertura. Já estou a contar a história da minha vida. Pronto, vamos lá, vocês já conhecem-me. Vocês conhecem-me? Olha, eu sou o Fernando Ferreira. Pronto, então vamos lá a um dos primeiros textos. E o primeiro texto está precisamente em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Vamos verso por verso estudar o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, anjo aqui significa mesmo um anjo, pelo seu anjo enviou a João e as notificou a João, seu servo. Portanto, há aqui um anjo. Não mais é um anjo humano, mas é um anjo. Aqui fala de um anjo. Quem é este anjo? Vamos descrevê-lo. Não conseguimos descrevê-lo. Mas há um texto que nos ajuda a compreender que foi um anjo que trouxe estas mensagens de Apocalipse. O primeiro anjo que aparece aqui, na minha percepção estudiosa de Apocalipse e de Daniel, é o anjo que falou à Virgem Maria, o anjo Gabriel. E lemos em Apocalipse 19:10, vamos voltar já ao texto inicial, que diz-nos assim: João está tendo o resto da visão ao fim e vai tendo muitas visões, até que João diz que lançou-se aos seus pés do anjo para o adorar. Mas o anjo, 19:10, aqui, o anjo disse-me: olha, não faças tal, sou o teu conservo, e dos teus irmãos os profetas, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu quero aqui realçar quem é este anjo. É o anjo Gabriel. Voltando à revelação, a palavra revelação quer dizer revelação de Jesus Cristo. Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ela está acontecendo desde o primeiro minuto que foi revelado. Desde que João recebeu a revelação, então ela já é uma revelação para o João. Para o apóstolo João. Para o apóstolo São João. Foi ele que recebeu a revelação. Foi o primeiro a ser beneficiado. E depois foi os seus conservos, os profetas, como o apóstolo Paulo, Pedro, exatamente. O Pedro diz assim, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: e temos muito firme, quer dizer, temos muito firme a palavra dos profetas. Vai passar outro vídeo. Eu vou passar para trás. Ignorar testes. Eu vou passar para trás e vou iniciar novamente ali. É um vídeo que iniciava a minha carreira de vídeos no YouTube em 1986, que eu fiz áudios, e estão aqui alguns áudios aqui. Eu, se quiser, ponho aqui no rodapé alguns. Então, o apóstolo Pedro, segundo a epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele diz: e temos muito firme, quer dizer, não é um substrato qualquer, é mesmo rocha, é mesmo físico, como eu costumo dizer, é mesmo pedra. Ele está assente numa plataforma de verdade, está mesmo firme. Então ele diz: temos muito firme os alicerces. Temos muito firme o quê? A palavra dos profetas. Eu queria agora realçar esta parte, embelezá-la. A palavra profeta provém do hebraico, quer dizer aquele que é o portador de uma mensagem, aquele que recebe uma mensagem para dar ao povo. Ele fala de Deus para o povo. Esse é o profeta. O verdadeiro profeta também nos adverte, nos ensina e também é uma luz adicional àquilo que já foi dado. Não acrescenta nada de novo. Ele apenas
vai lhe dando uma nova, mais forte posição, mais ampliada da verdade. Portanto, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é uma verdade que se vai abrir, vai se revelar. Reparem, não há nenhum profeta que se contradissesse, embora eles estivessem entre o ano 1200 anos de Cristo até o ano 100 depois de Cristo, não houve nenhum profeta entre estes 1200 anos, aproximadamente, ou mais ou menos 1300 anos, não houve nenhum profeta que se contradissesse. Então o profeta não apresenta nada de novo, embora acrescente algo substancial para a luz recebida dos profetas anteriores. Portanto, é como é o médico, ele vai reconduzir outras curas, além daquela que tem, mas dentro daquilo que se foi aperfeiçoando. E eles nunca, aqui os profetas nunca se contradizem. É como os servos de Deus. Eu não posso contradizer os meus conservos, por exemplo, o meu pastor, não posso contradizer o meu ancião, não posso contradizer os meus membros, os meus irmãos. Não podemos entrar em contradições. Por exemplo, eu guardo o sábado, eles guardam o sábado, e eu guardo quer dizer, eu observo os 10 mandamentos, eles também observam os mesmos 10 mandamentos. Não trazemos nada de novo para aquilo que já foi revelado. Apenas damos testemunho. Então, Apocalipse 19, 10, 2 de Pedro, Epístola, capítulo 1, versículo 19. E agora, o que é que temos a seguir? Agora é uma revelação adicional dos profetas. Vamos a Joel 2,28, que diz: e há de ser. Então, é muito para além do fim. É quase no fim, mas já passou. Esse já passou, eu vou já explicar. E depois de haver profetas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2,28. Estão de acordo? O profeta, não foi o último. Por exemplo, João Batista, ou João Evangelista, não foi o último profeta. Então diz aqui: e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E derramarei o meu espírito sobre algumas pessoas, não, sobre todas as pessoas. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isto é adicional. Não contradiz nada dos profetas. Os profetas, ou seja, um homem, uma mulher que aceita os ensinos do Espírito de Profecia, neste caso da Bíblia, a Bíblia toda é o Espírito de Profecia, que passa a ser uma plataforma da verdade. E quando um homem e uma mulher absorve os ensinos da Bíblia e se torna portador dessa mensagem, também é um profeta. Não na acessão da palavra, mas na percepção espiritual. Então, porquê? Porque ele tem um mecanismo de defesa de não ser enganado pelos falsos profetas. Então, um falso profeta, quando entra os falsos profetas para o estudo das profecias, esse profeta não entra para a nossa mente. Razoável é estudar a Bíblia, estar atento e estar com a luz toda, a luz maior, que a luz que é a Bíblia. E então, os vossos filhos aí é que profetizarão. Como é que eu vou explicar isto? Todos ser profetas. Eu vou explicar isto de uma história que vou contar rapidamente. Portanto, eu sou confrontado com muita série de vídeos, com muitos milhares de vídeos, por exemplo, sobre a verdade presente. E alguns deles são verdades presentes, mas que não traz luz adicional, ou não acrescenta nada, e pelo contrário, anula
anula a luz que eu tenho. E quando essas filiações de género, por exemplo, da imortalidade da alma, da guarda do domingo, estou a dar 2 exemplos, não quer dizer que são esta categoria. Há muitas categorias de exemplos. Quando essas categorias apresentam-se, eu bloqueio o meu pensamento e não aceito. Portanto, são dezenas, centenas e talvez milhares que eu rejeito. Porquê? Porque eu tenho uma seleção natural, espiritual, quando aceito princípios básicos como o sábado, e nós somos mortais, seres mortais. Então, aqui diz o texto: e há de ser que depois de muito tempo derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então convence, o Espírito Santo convence da verdade, convence da justiça, convence do pecado, convence do juízo. Portanto, o Espírito Santo convence, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Mas profetizarão porquê? Porque receberam a profecia. Eu agora digo-vos de outra maneira. Quando alguém diz assim: eu tive uma visão da segunda vinda de Jesus, isso já não é nada de novo. Isso já está profetizado. Isso não é adicional. Isso não é nada. Uma visão adicional seria alguma coisa que acontecesse antes, que seria palpável, física, mental ou espiritual. Por exemplo, nós sabemos, ao estudar o Espírito de Profecia, que aparecerão muitos falsos cristos, muitos falsos ensinadores, que enganarão a muitos, mas Ellen White explica como é que eles são. Explica as palavras que eles têm, os dogmas, alguns deles. Vossos filhos e vossas filhas terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Isto é apologésico, ou seja, é uma advertência, é um ensino. Mas não quer dizer que todos vão começar a ser visionários, profetas, visionários e sonhadores. Não é isso? Não é isso? Saltar. Eu tenho que saltar aqui para trás. São 5 minutos ou 10 minutos de vídeo. Está a acabar o tempo. Então vamos à história de hoje. Havia uma senhora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi ter com o seu pastor e fez a seguinte observação: irmão pastor, e eu gostaria de encontrar uma igreja pura e pertencer a essa igreja pura. Quando você encontrar, irmão pastor, diga-me, porque eu quero pertencer a essa igreja. E o pastor disse-lhe assim: irmã, quando você encontrar também essa igreja, não pertence a essa igreja, porque você vai contaminar essa igreja. No fundo, o que ele queria dizer, o pastor, é que se nós olharmos para cada um de nós, no nosso íntimo, não somos a melhor coisa que o mundo tem como representação da verdade. Somos todos profundamente tão pecadores como a mulher, como a Maria Madalena, como o apóstolo Paulo, como qualquer outro pecador. O que quer dizer que a igreja é constituída por muitos membros que se estão a transformar em santos. Isto é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra da igreja. Contando esta história, lembrei-me de analisar tudo o que acontece. Muitas coisas que acontecem dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitas pessoas questionam-se se aquilo tinha que acontecer mesmo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E questionam-se: que coisa estranha. Atenção, o que eu estou a dizer é uma linha de pensamento. A Igreja está sendo sacudida. A Igreja está sendo experimentada. Deus testa a sua Igreja. Deus deixa certas coisas acontecer e
e deixa até um certo ponto. Ele vai chegar um dia que vai fazer uma obra que vai ter que estragar tudo. Ou estragar tudo, ou seja, vai consertar de uma maneira que a gente não conserta. Quando alguém pega num livro do grande conflito para estudar os livros da Bíblia, estuda os livros da Bíblia, do Apocalipse e de Daniel, e chega à conclusão que é a única igreja que existe à face da terra verdadeira, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que é que pensa? Pensa em se unir a essa igreja. Mas vocês pensam que ele vai encontrar tudo o que leu, tudo o que entendeu, tudo que está a verdade, toda a verdade é revivida, é testemunhada por todos? Não. Há uma série de pessoas que não estão mais de acordo com tudo o que nós ensinamos dentro da igreja, ou por seu comportamento físico, ou pelo seu comportamento testemunhal da palavra, do verbo, que é a palavra de Deus. Neste caso, dou-me ao trabalho de receber muitas notícias estranhas, que não sou obrigado, mas por inerência do meu trabalho de analisador de grande panorama de tudo, e eu muitas vezes deparo-me com informações que não se coadunam com a minha fé. Por exemplo, eu sei que há pessoas no mundo inteiro, agora não vou dizer em que ponto do mundo é, podia dizer quando é que era, mas é em certas zonas do mundo que se dão ao trabalho e ao luxo de estar sempre a estudar notícias adventistas do sétimo dia, as coisas mais estranhas que acontecem, e eles são os primeiros a saber. Não sei como é que eles fazem. Isto é espécie de um culto pagão, ou seja, eu estou a falar de um culto à inerência deles de estar sempre a especular tudo o que se faz, sempre na contramão, sempre. Mesmo quando parece que tudo está errado, eles estão lá, quando parece. Mas eu lembro-me da profecia, não vou ler hoje, mas um dia vamos ler com calma, ou estudar uns 5 minutos, Zacarias capítulo 3. Aí está tudo, quando Deus quer fazer uma obra, e Ele começa do zero. Ele começa reiniciando essa igreja, ou esta igreja, a nossa igreja. Por isso, não vos preocupeis, o que eu quero dizer é, não vos preocupeis, porque esta obra não é minha, não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é de Nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual Ele enfaticamente, em Apocalipse, vamos ver mais um texto do Apocalipse, que podemos ficar com o Apocalipse 1:1, já era o suficiente, mas reparem o que é que Apocalipse 1-3 nos ensina. Aí está. Revelação de Jesus Cristo, a quem? A qual Deus deu para mostrar aos seus servos, os profetas, para mostrar aos seus servos, que sou eu, não sou profeta, ali não diz profeta, mas aos seus servos, que podem ser portadores da profecia. E agora saltando para o texto, que diz no versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Reparem o texto. No versículo 3, bem-aventurados, felizes. Eu aqui queria ressaltar que são muito amados, são felizes, são os bem-aventurados, aquele que lê, que estuda, que ouve, que põe as palavras na sua cabeça e as grava. As palavras desta profecia. Desta qual? Desta profecia. Da Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E vamos estudar, talvez, bocadinhos do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras destas coisas, desta profecia,
desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu não entendo tudo, eu não entendo tudo, preciso às vezes recorrer à minha cábula do que é a profecia, por exemplo, o que quer dizer o tempo. O tempo em profecia quer dizer o fim do tempo. Como é que eu chego a esta conclusão? Olha, é fácil. Vou aqui, animal, mulher, água, primeiro dia, vento, chifre, tempos. Então tempos quer dizer anos, tempo cronológico. E se lermos em Apocalipse, a palavra tempo profético quer dizer o fim. Querem ver? Em Daniel 11:13, o que é que diz lá? A palavra tempos. Mais um bocadinho, mais um minuto. Tive que alongar-me aqui um bocadinho só para explicar que é fácil. 11:3. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Daniel 11:3, olha, 11:3, eu li 11:3. 11:3. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior que a primeira, e ao cabo de tempos, aqui está a palavra, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, que quando fala em tempos, 2300 tardes e manhãs, 2300 tardes e manhãs, é tempos. E isto é de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Portanto, tempo ou tempos quer dizer profecia. Quer dizer o acontecimento da profecia. E chegando ao fim deste programa, queria agradecer a todos os meus estimados ouvintes que estiveram atentos. Não tenho assim muito mais para acrescentar a este tema hoje do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. A revelação é de Jesus Cristo, não é do Fernando Ferreira, não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas é para os servos de Deus que estão aqui e ali e acolá. E agora quero agradecer à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em segundo lugar, já agradeci a Deus por ser Adventista do Sétimo Dia no início do meu vídeo, e agora vou explicar porquê. Olha, em primeiro lugar, eu nunca ia me vestir assim, nunca me ia pentear assim, nunca ia ter umas mãos tão saudáveis, nunca ia ter uma pele tão saudável, nunca ia poder falar como falo agora, não tinha um caráter como tenho agora, não tinha o perdão que tenho agora, a misericórdia de Deus que tenho agora e também o amor de Deus em mim para com aqueles que não conhecem, com aqueles que não simpatizam com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui vem outro texto que eu aprendi desde que me tornei Adventista do Sétimo Dia e que serve de mote final a este vídeo. Querem ver? E vocês vão se rir como é que isto pode ser. Olha, Apocalipse 14:12. Vocês estão-se a rir, não é? 14:12. Porque ali está um texto muito simples, mas que todos complicaram. Porquê? Olha, eu vou explicar. Mas um dia irei muito mais alargar este pensamento aqui, porque é a revelação de Jesus Cristo e porque nós temos enfaticamente que estar preparados para não serem enredados com falsos profetas. Aqui em Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está, ou seja, aqui estão os servos de Deus, aqui está a paciência dos santos, que são os servos de Deus, que receberam as profecias do profeta, ou dos profetas, como João Batista, como Elias, como Daniel, como Moisés, por exemplo, também era profeta, como Jesus era profeta,
E como Helena White também é profeta. Então, aqui está a paciência dos santos, que sou eu. Ai, então, sou eu porquê? Eu vou explicar. Se você quer ser um servo de Deus, vai ter que ter muita paciência. Olha, paciência para aturar muita pessoa, muita discordância e, sinteticamente, muita paciência para não discordar com Deus, porque muitas pessoas estão a discordar com a Igreja Adventista do sétimo dia, dizendo que jamais agora a Igreja Adventista do sétimo dia está no plataforma da verdade. Então não há outra plataforma a não ser a Igreja Adventista do sétimo dia. O que eu quero dizer, não há. Mas muitos estão a dizer que essa plataforma ruiu. Então o texto diz aqui, reparem, agora não se vão rir, não. Aqui está a perseverança dos santos, dos servos de Deus, que permanecem fiéis, não só à Igreja Adventista do sétimo dia, mas à plataforma que foi criada para a Igreja Adventista do sétimo dia. Estão a entender? Ao princípio, parecia ridículo apresentar Apocalipse 14, 12, no fim, mas agora entendem que, de uma maneira que eu já disse a muitas pessoas, incluindo ao meu amigo, irmão, pastor, que eu disse, oh, irmão, é preciso ter muita paciência para estar aqui dentro da Igreja Adventista, para aturar muitas coisas. É preciso muita paciência, é preciso. E ele não se desmontou, não discordou de mim, mas sabe que é muito bem aceito quem diz isto. Porquê? Porque eu vejo muita coisa que tem que ter muita paciência para aturar certas coisas. Não que as pessoas estão contra mim, mas porque as pessoas não estão a favor da grande plataforma que Deus criou. E aqui, e continuo sempre a continuar sempre com este texto a apresentar a mesma coisa agora, no fim de contas, que não era para ter paciência com os lá fora, com os marroquinos, ou com os iraquianos, ou com os russos, ou com os paquistaneses, ou com os chineses, mas com nós mesmos, comigo mesmo. Aqui está a paciência dos santos. Eu tenho uma paciência, eu tenho que ter uma paciência de Jó, não é? Como se dizer, porque eu tenho que ter paciência comigo mesmo, em primeiro lugar com a minha casa, com a minha família. Diga-me, irmãos, você tem paciência por exemplo, eu dar um exemplo, não é um exemplo, mas é um exemplo. Você entra em casa e repara que existe terra em certos sítios. Parece que caiu ali e ninguém apanha. Não repararam? E provavelmente isso acontece com todas as famílias. As famílias têm coisas que acontecem dentro da casa. Assim, o marido entra ou a esposa entra naquele aposento e vê a minha roupa desarrumada. E a minha esposa pode começar a discutir comigo, por exemplo, ou então ter uma paciência. Aqui está a paciência. É isto que está no comportamento doutrinário. É a mesma coisa. Nós temos que ter muita paciência para não melindrar, como costuma dizer, não melindrar suscetibilidades que são muito sensíveis quando nós detalhadamente dizemos não gosto de ti. Isto é muito forte. Quando nós dizemos não gosto de ti, não gosto deste procedimento, entramos em choque com muitas pessoas. Agora não é? Mas muitas pessoas entram em choque, principalmente da reiniciando o programa, quando eu disse que há muita hipocrisia fora da igreja contra a Igreja Adventista do sétimo dia. E eu estou a falar de membros que se apostataram eles próprios. Estou a concluir, estou a fechar e não tenho mais nada a acrescentar. Desculpem se tive que dizer este raciocínio, não é para a Igreja Adventista, mas para todos aqueles que são dissidentes
apostatados que estão contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que querem tirar da Igreja os fiéis. Mas eu deixo este recado, que não é meu, é o Apocalipse 14, 12. Vocês não tiveram paciência para ficar dentro da Igreja Adventista. Se querem voltar, pois a Igreja Adventista está de braços abertos. Venham todos, sejam todos bem-vindos. Deus vos aceita, porque Deus é misericordioso e não é raivoso ou muito... não é nada, Deus não é nada disso. Deus é infinitamente misericordioso. Eu vou ler o resto do texto. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que é o caráter de Jesus. A fé de Jesus é o caráter. Se Jesus... Agora, eu tenho que continuar este texto mais tarde, porque este texto tem muito laboratório teológico. Então, boa noite, continuação de uma boa noite e descansem bem. Boa noite.